Então, bom dia, já estou gravando, então bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vamos retomar então hoje a parte do capítulo 8, que é onde a gente está entrando na parte mais prática aí da matéria. No capítulo 8 a gente está vendo escoamento interno, viscoso, incompressível, e como eu falei na aula passada, esse capítulo é dividido em partes A e B. A parte A vocês vão ver mais em MACFLU 2, e a parte B agora em MACFLU 1. Então, a parte A está mais dedicada a escoamentos laminares. Como os escoamentos laminares estão mais voltados a gente conseguir descrever, através de equações diferenciais, o problema, a gente conseguir resolver os problemas de forma analítica, vocês vão ver isso depois de ver as equações dos capítulos 5 e 6, que vocês vão ver em MACFLU 2. Tá? Então, o que eu dei da parte A aqui, o que vai cair na prova, são só os conceitos, né? E depois a gente vai focar um pouco na parte B, que a gente começou na aula passada, e hoje a gente vai continuar e fazer alguns exercícios. Então, eu vou passar rápido pelos slides. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí sobre o que a gente viu na aula passada, vocês me parem e aí a gente discute, tá bom? Vamos lá. Então, a gente está vendo, então, escoamento... deixa eu pegar a canetinha aqui. Escoamento interno, né? E considerando aí os efeitos de viscosidade, começando aí nos efeitos disso, aplicados às equações que a gente viu no capítulo 4, que são as equações que a gente vai ver que vão dominar toda a nossa parte física aí do processo, tá? Mas lá a gente tratou bastante de equações ideais, né? E hoje a gente vai ver bastante, hoje, a partir de agora no curso, a parte mais prática, considerando primeiro o efeito de viscosidade e depois, MACFLU 2, efeitos de compressibilidade, tá? Então, para escoamento interno, a gente está considerando aqui, são escoamentos limitados por superfícies sólidas, como a gente viu, e a gente vai dar vários exemplos hoje e tal, mas o que a gente considera escoamento interno é quando a gente está, todo escoamento está sentindo o efeito viscoso, certo? Diferente do externo, por exemplo, como um avião, a asa de um avião, um carro, por exemplo, onde eu tenho uma parte do escoamento sentindo o efeito viscoso e a outra parte não, tá? É isso que a gente vai diferenciar os dois. E a gente divide bem essa parte interno e externo, porque as equações, em geral, são diferentes, é como a gente vai ver, tá? No regime, no escoamento interno, a gente tem o regime laminar ou turbulento, como eu falei na aula passada, e isso a gente usa o Reynolds de 2.300 para essa transição, então guardem bem esse número. Toda vez que o número for abaixo de 2.300, a gente resolve as equações através do escoamento laminar. Para cima de 2.300, em geral, como a gente já falou, a gente até consegue ter escoamentos laminares, se for bem controlado, se a gente aumentar a velocidade bem devagar, tal, mas eu não consigo garantir. Então, normalmente, a gente vai para laboratório, tá? E lembrando que a gente está considerando sempre ainda, no MACFLU 1, escoamento incompressível. Como eu disse, não existe escoamento incompressível, né? Todo fluido é compressível, mas o efeito de compressibilidade baixa é possível para max menores do que 0,3. Então, em teoria, eu teria que, para resolver os exercícios, verificar se esse max é igual a 0,3 para poder aplicar as equações que a gente está vendo aqui até o final do curso. Se for maior que 0,3, aí eu teria que resolver, como a gente vai ver em MACFLU 2 depois, tá? E o número de Reynolds vai limitar se é interno ou se é laminar ou turbulento. Se for laminar, a gente vai resolver analiticamente, turbulento vai resolver através de ensaios experimentais e outras formas que a gente vai ver aqui, tá? Aí uma parte importante que normalmente a gente acaba esquecendo, tem que tomar bastante cuidado, porque não é desprezível, é que as equações que a gente vê para laminar, elas são válidas só para escoamentos completamente desenvolvidos, ou seja, quando eu tenho um perfil de velocidade que a partir de um determinado momento ele não muda mais, certo? E esse comprimento de entrada ele não é pequeno, tá? Principalmente para escoamentos laminares, a gente pode ver aqui, ele passa a ser até mais de 100 diâmetros, né? Então, se eu tiver um tubo capilar ou um tubo onde eu vou ter escoamento e esse tubo é pequeno, o tamanho dele, aí as equações laminares também não valem. Então, em geral, a gente também tem que resolver isso de forma experimental, tá? Para turbulento, esse número é menor, mas mesmo assim ainda é grande, de 25 a 40 diâmetros, né, de entrada, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, mas a gente vai considerar tudo isso nos experimentos também, tá? Quando a gente faz de forma experimental.
Bom, então vamos lá. A parte A, então, não vai cair na prova em termos de exercícios, tal. Só o que eu vou cobrar da parte A só um pouco é a parte de conceitos, tá? Então, que a gente vai ver aqui. O principal conceito que eu queria dar é esse, que vocês vão ter que entender tanto para laminar quanto para turbulento, que eu preciso ter alguma força, como a gente viu lá no capítulo 4, para fazer a movimentação do fluido, certo? Essa força pode vir de várias fontes. A gente viu aqui na parte A, por exemplo, 2 exemplos. Um exemplo onde a força vem do diferencial de pressão, certo? Lembra que aquelas forças da equação deixa eu pegar aqui a equação de quantidade de movimento, né? Lembra que eu tenho as forças, né, externas agindo sobre o meu volume, como a gente viu no capítulo 4, e essas forças podem ser forças de superfícies ou forças de campo. As forças de campo estão associadas à gravidade, né? E as forças de superfície estão associadas às forças sobre a superfície de controle. E nesse caso aqui, por exemplo, eu posso ter a pressão, certo? Como a gente está vendo, eu tenho a pressão do lado esquerdo aqui e a pressão do lado direito. Se eu tiver um diferencial de pressão, esse diferencial de pressão vai movimentar o fluido, certo? E se eu tiver movimentação de fluido, como a gente já viu lá no conceito do capítulo 3, eu vou ter tensão viscosa, que é o atrito desse fluido, desse elemento de fluido com o elemento vizinho. Então, eu tenho uma tensão aqui. Então, eu tenho forças na superfície superior e inferior, certo? Nesse caso aqui, como são placas paralelas infinitas, eu não tenho a tensão dos lados de frente e de trás, aí, né? Ortogonal à folha. É quase como um escoamento 2D. Mas aqui eu tenho essas 4. E a gente não vai entrar em detalhes, porque vocês vão ver isso em detalhes em MEC-Flu 2, como a gente chegar nas equações e tal, mas é um balanço dessas forças aqui, certo? Então, se eu estou tendo forças fazendo com que o fluido se movimente e forças fazendo com que eu segure o fluido por causa das tensões viscosas, o equilíbrio dessas forças vai me dar as equações que vocês conseguem resolver de forma analítica ou de forma experimental, né? Para resolver de forma analítica, eu preciso de condições de contorno, tá? Que eu não vou entrar em detalhes também, porque vocês vão ver isso em detalhe em MEC-Flu 2, tá? Mas, em geral, a gente vai usar essa lei de não escorregamento aqui, e isso a gente aplica. Esse é um conceito importante, ou seja, o fluido em contato com o sólido, tanto o escoamento interno quanto o escoamento externo, ele está com a velocidade do sólido, certo? Ou seja, ele não escorrega em relação ao sólido. Isso significa que aqui eu posso ter um perfil de velocidade, por exemplo, né? Mas nesse ponto, que são os pontos onde eu toco aqui o fluido, a velocidade é a velocidade do sólido, tá? Se o sólido estiver parado, a velocidade é 0. Se eu tiver uma placa movimentando, por exemplo, ele vai ter a velocidade da placa, certo? Então, essas são as condições de contorno que a gente usa para resolver as equações, tá? E aí, como a gente viu na aula passada, que eu não vou entrar em detalhe, a gente chega... uma coisa importante para a gente ver é que, lembra que se eu conseguir determinar o perfil de velocidade, para qualquer problema de mecânica dos fluidos, como eu venho falando desde a primeira aula, aí eu consigo calcular tudo, certo? Então, aqui a gente vai atrás desse perfil, né? Então, eu consigo determinar através igualando aí a diferencial de pressão ao diferencial de tensão de cisalhamento, eu consigo integrar a equação 2 vezes e chegar a um perfil de velocidade. Aplicando a condição de contorno, eu consigo calcular as constantes, certo? Que aí essa equação vale para qualquer situação aí, mas a constante vai mudar conforme as minhas condições de contorno mudarem, certo? Mas uma vez feito isso, o que eu busco nesses escoamentos laminares é uma equação que me dê o perfil de velocidade, que nesse caso aqui, como a gente viu na aula passada, é um perfil quadrático, por isso que a gente usa bastante o perfil quadrático aí para exemplos teóricos aí que a gente resolve de problema laminar, né? Então, ele mostra que a velocidade do fluido, nessa situação que a gente mostrou, né, placas paradas e um diferencial de pressão, ele vai ser tanto maior quanto maior esse diferencial de pressão, ele vai ter um perfil quadrático com velocidade 0 nas placas, ele vai ser proporcional à distância ao quadrado aí, e inversamente proporcional à viscosidade do fluido. Então, essa é uma equação que é muito utilizada aí para escoamento laminares com placas infinitas paralelas. E, a partir desse perfil, como a gente viu na aula passada, eu consigo determinar qualquer coisa. Eu consigo calcular vazão, consigo calcular tensão de cisalhamento nas placas. Se eu tiver tensão de cisalhamento nas placas multiplicado pela área, eu consigo calcular a força de resistência que eu tenho nas placas. Consigo calcular o diferencial de pressão como função da velocidade, que é isso aqui, né?
eu relaciono o diferencial de pressão e velocidade. Então, tem várias coisas que eu posso calcular a partir dessa determinação do perfil de velocidade. Tá? E aqui a gente deu exemplos, né? Vazão, velocidade média, gradiente o du, dy aqui para calcular o perfil e assim por diante, com a velocidade máxima e assim por diante. Tá? Então, esse foi um exemplo, daí a gente tem outros exemplos aqui, quando a placa está se movimentando, quando eu tenho gradiente de pressão positivo, gradiente de pressão negativo, até a gente viu esse gráfico aqui que mostra se a placa de cima está se movimentando, a velocidade da placa de baixo é zero, a velocidade da placa de cima é o U, né, que é a velocidade da placa de cima aqui. Se eu não tiver gradiente de pressão, esse perfil vai ser linear, aqui é como se eu estivesse arrastando a força aqui, o fluido está movimentando com velocidade de U aqui em cima, né, e aqui embaixo ele está velocidade zero, e aí eu vou ter um perfil linear aqui, movimentando com a velocidade da placa. Se além disso eu tiver um gradiente de pressão, eu vou ter um perfil que vai somar os efeitos do gradiente de pressão e do fluido sendo puxado pela placa de cima. Certo? E aí o gradiente de pressão pode ser negativo, ou seja, para o lado direito, e aí ele vai aumentar a velocidade, ou pode ser negativo, positivo, ou seja, para o lado esquerdo, e aí ele vai estar diminuindo essa velocidade, e aí dependendo de quanto gradiente de pressão, qual a velocidade da placa, eu vou ter um perfil diferente aqui. Tá? Mas eu não queria focar muito nisso, que vocês vão ver em MakeFlow 2. O que eu queria focar é só isso. Se eu conseguir determinar esse perfil de velocidade aqui, eu consigo calcular o resto. E o que eu quero, basicamente, no resto, a principal expressão que eu estou obtendo aqui é isso aqui. Eu, normalmente, nesse tipo de problema, como a gente vai ver nos exemplos de hoje, eu quero relacionar a movimentação do fluido com o gradiente de pressão, tensão de cisalhamento e assim por diante. Tá? Então, aqui eu consegui fazer essa relação. Então, isso mostra aqui que para um fluido movimentando aqui entre placas, por exemplo, com uma certa vazão, eu tenho que ter um gradiente de pressão dada por essa expressão aqui para movimentar com essa vazão. Ou o contrário, né? Para um gradiente de pressão, eu vou ter essa vazão calculada. E assim por diante. Então, vamos lá. Aí tem vários exemplos, só que a gente não vai dar. Vamos lá para a parte B, que é o nosso foco aqui, tá? Então, na parte B, o que muda? A parte B vai ser escoamentos onde eu não consigo usar a expressão analítica para calcular os problemas. E o que eu normalmente estou buscando é isso que eu acabei de falar, é a vazão como função do gradiente de pressão. E a gente vai usar, então, a equação de Bernoulli, que a gente viu no capítulo 4, e tentar relacionar os conceitos aí da energia mecânica. Mas lá no capítulo 4, eu tinha energia mecânica se conservando. Agora eu vou ter energia mecânica, mas eu vou ter variação de energia mecânica ao longo do caminho. Eu posso ter perda de energia mecânica ou eu posso ter ganho de energia mecânica, certo? A perda vai ocorrer por atrito, em cotovelos, em válvulas, entrada de duto, em variações de diâmetro. Toda vez que eu tiver uma singularidade, que a gente chama, né, a gente vai acabar perdendo energia. E eu posso ganhar energia colocando uma bomba, por exemplo, como a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então, a gente chama aqui de perda distribuída e perda localizada. Cuidado, no livro ele dá outro nome, né, como eu falei na aula passada. A localizada ele chama de perda maior e a distribuída ele chama de perda menor, que eu não gosto muito do nome porque ela fica meio estranha, porque a localizada é numa distância pequena e a distribuída é numa distância grande. Tá? Então, distribuída basicamente é a perda que eu vou ter ao longo da placa, ao longo do duto, e assim por diante. E a localizada é numa singularidade. Pode ser uma entrada de duto, uma saída de duto, um cotovelo, uma válvula, uma restrição e assim por diante. Né? Toda vez que eu tiver uma mudança brusca de perfil de velocidade, aquilo vai causar uma turbulência grande e aquela turbulência vai causar mais perdas de energia mecânica ao longo do caminho. Tá? E a gente vai concentrar aqui no turbulento, né? E vai mostrar para vocês hoje como a gente resolve isso de forma complementar a ensaios de laboratório. Tá? Então, para o laminar a gente já viu, eu só vou dar o resuminho aqui, que é esse resumo aqui, né? Para o laminar eu consigo calcular tudo como função do perfil de velocidade, que a gente acabou de ver ali atrás, e a gente vai focar aqui no turbulento. Tá?
No turbulento, a gente tem várias formas, vocês vão ver várias formas aí em livros, tem várias formas inteligentes aí de calcular. Existem infinitos trabalhos sobre vários tipos de geometria e tal. A gente vai focar nos principais aqui. Tá? E o principal, eu classifico como se a gente tivesse duas formas principais de fazer o cálculo para escoamentos turbulentos, né? Principalmente para distribuído. O localizado não tem muito o que fazer, é ir para o laboratório e tentar fazer aquela relação de semelhança, né, que a gente viu no capítulo 7, e aí tentar relacionar o laboratório com o protótipo. O distribuído ainda tem uma forma de calcular que um pouco mais analítica, que é aquilo que a gente viu aqui, né? Eu vou, sabendo que se eu calcular o perfil de velocidade, eu consigo calcular todo o resto, ao invés de fazer todo o ensaio experimental, eu posso fazer uma coisa um pouquinho mais inteligente aqui, mas não dá certo para todas as situações, né? Como eu disse, para localizada já não dá tal, que é tentar estimar um perfil de velocidade e, a partir desse perfil de velocidade, fazer como a gente fez na parte A e calcular todo o resto, tá? Como é que eu vou estimar esse perfil de velocidade? Eu vou assumir que eu tenho um perfil de velocidade dessa forma aqui, onde eu tenho o laminar aqui, se vocês lembram, eu tinha um perfil quadrático, né? E aí, para N aumentando, né, eu estou assumindo aqui a lei de potência, certo? A lei de potência nos diz que o perfil de velocidade é dado por 1 menos R elevado, dividido por R, aqui no caso todo, uma tubulação de raio R, né? Elevado a 1 sobre N, certo? Então, 1 sobre N vai me dar, quanto maior o N, mais turbulento, certo? E esse N vai estar relacionado ao número de Reynolds. Então, ao invés de eu ir para o laboratório e ficar calculando várias coisas, eu tento estimar o N a partir do número de Reynolds, certo? Então, e estimando o N, eu consigo determinar o perfil, e determinando o perfil, eu consigo fazer como a gente fez no laminar, e calcular todas as equações como a gente viu aqui, tá? Essa é uma forma bem comum, né, em vários trabalhos. Aí a gente não vai dar muito foco aqui, mas é uma forma inteligente de fazer, ou seja, eu vou assumir um perfil, né, que a gente chama aqui perfil de velocidade da lei da potência, certo? Então, a minha velocidade sobre a velocidade não perturbada vai ser dada por essa expressão, e eu vou no laboratório e tentar relacionar esse coexpoente aqui ao número de Reynolds, certo? E aí eu consigo chegar, aqui tem uma expressão, por exemplo, que vale para número de Reynolds maior do que 2 vezes 10 a quarta, que é bem comum para a gente, tá? Como vocês vão ver, vários escoamentos caem nessa faixa. Se eu tiver nessa faixa, eu consigo, ao determinar o número de Reynolds, colocar nessa expressão, calcular a velocidade média aqui, e a partir da velocidade média, calcular o N. Uma vez que eu tenho N, eu tenho esse perfil de velocidade, que é esse daqui, e uma vez tendo o perfil de velocidade, eu consigo calcular a vazão com função de pressão, tensão de cisalhamento, assim por diante, tá? Então, essa é uma forma de fazer. A gente, acho que tem algum exercício na lista aí para vocês fazerem. A gente vai focar um pouco mais na segunda forma de fazer, que eu acho bem mais prática e é bem mais usual, bem mais usada na prática, tá? Que é usar a equação de Bernoulli, né? Fazendo considerações de energia aí na equação, usando as equações de Bernoulli e calculando aqui isso daqui que a gente vai chamar de considerações de energia, tá? Então, eu tenho aqui, se vocês lembram pela equação de Bernoulli, que pode vir tanto da equação de quantidade de movimento, quanto da equação de energia, eu vou igualar os termos de energia mecânica, certo? E quando tiver variação de temperatura, também eu vou somar aqui a energia interna, tá? Então, vamos focar primeiro sem energia interna, daqui a pouco a gente vai ver, e aí eu tenho a relação de termos de energia mecânica, tá? Que é o que a gente vai ver aqui. Chegar aqui. A gente já viu na aula passada, a gente chegou nessas duas expressões aqui, tá? Então, eu queria explicar essas duas equações com um pouco mais de detalhe hoje, certo? Passar pelo diagrama de Moody de novo e fazer alguns exercícios, tá? E falar sobre perda localizada também. Então, lembra que na equação de energia, esse termo aqui era o termo de energia mecânica, que a gente chamava, tá? Que é a pressão do escoamento, mais a energia potencial, que vem daqui, e mais a energia cinética.
o que varia em relação ao que a gente viu lá? A gente varia duas coisas. Primeiro, eu tenho um coeficiente alfa aqui, certo? Esse coeficiente alfa, da onde que ele veio? Lembra que no perfil de ideal, o meu escoamento era uniforme, certo? Eu tinha um escoamento uniforme. Quando eu estava trabalhando com Bernoulli, eu tinha um escoamento uniforme com velocidade V aqui, né, ou velocidade U, que a gente chama, né? E esse escoamento uniforme, a energia cinética era dada por V ao quadrado sobre 2. Agora, eu não tenho mais escoamento uniforme, eu vou ter um escoamento com velocidade máxima aqui no centro, né, e velocidade menor aqui no canto, certo? E essa velocidade menor, então eu vou ter uma velocidade média, que é um pouco menor do que essa velocidade não perturbada aqui, que é U. Então, se ela é um pouco menor, eu vou ter que multiplicar aqui por um fator, certo? Para considerar que essa velocidade vai ter um perfil, que ela não é constante. Então, a energia cinética, ele mostra no livro como calcular isso. Para escoamento laminar, como a minha lei de potência, né, é ao quadrado, ele chega num alfa igual a 2, certo? Então, que é o maior alfa possível que a gente tem. Lembra que alfa é igual a 1 quando o perfil de velocidade é constante. Quando o perfil de velocidade é bem modificado, como é o caso do laminar aqui, então o meu alfa vai para 2, certo? E para escoamentos turbulentos, que ele está considerando de n igual a 6, n igual a 10, a 7 e tal, o alfa vai caindo, né, de 2 até 1. Tá? Então, para alfa, por exemplo, para n igual a 6, 7, 10 e tal, ele calcula n's aí na faixa de 1,08 a 1,03, certo? Então, para n igual a 7, por exemplo, esse alfa é igual a 1,06. Vocês estão vendo que não varia tanto assim, e ele é próximo de 1. Certo? Então, uma aproximação que a gente muitas vezes faz nos cálculos, tal, já que tem um erro envolvido, para laminar a gente usa 2, e para turbulento a gente usa 1. Tá? Porque aqui eu estou mostrando que ele é bem próximo de 1. Então, toda vez que vocês forem usar a equação de Bernoulli com perda de carga, com escoamentos viscosos, eu vou considerar isso. Se for laminar, eu tenho um alfa igual a 2 nessa equação de Bernoulli. E se for turbulento, para uma aproximação, eu vou usar alfa igual a 1. Se eu quiser calcular com um pouquinho mais de precisão, eu vou usar essa expressão de n e calcular esse n aqui. Né? Eu vou usar essa expressão de n aqui e calcular o alfa. Tá? E aí, eu tenho a equação de Bernoulli, e a segunda diferença que a gente está vendo é que antes, lá no capítulo 4, isso aqui era 0, certo? Agora aqui, eu vou ter um somatório de cargas, né, que entre dois pontos de escoamento, ponto 1 e 2, eu posso ter perda de carga distribuída, eu posso ter perda de carga localizada, eu posso ter ganho de carga de bomba, essas coisas, que é isso que a gente vai concentrar na aula de hoje. Tá? Então, a gente vai concentrar em como estudar esse termo aqui, tá? Então, são dois termos diferentes da equação de Bernoulli, a gente vai usar a equação de Bernoulli várias vezes agora, daqui até o final do capítulo 8, só que a gente chama de equação de Bernoulli estendida, tá? Porque a gente tem esse alfa agora e tem a perda de carga. Né? E ela está em duas unidades aqui, porque no livro ela aparece toda hora em duas unidades, mas é a mesma coisa, uma está dividida por G apenas, tá? Então, tem uma unidade de energia mecânica aqui, como está vendo, e a outra de baixo tem unidade de metros, tá? Então, vale as duas, podem usar aquelas que for mais fácil para vocês aí, mas, em geral, engenharia mecânica a gente usa um pouco mais essa, engenharia civil a gente usa um pouco mais essa, porque engenharia civil trabalha muito com carga em metros, tá? A gente vai ver que a carga em metros também tem algumas vantagens, que a gente consegue enxergar bem o escoamento, porque como é em metros, a gente consegue fazer alguns gráficos interessantes, como a gente vai ver na aula de hoje, quarta-feira, tá? Bom, vamos lá. Então, vamos dar alguns exemplos, a gente vai concentrar no estudo dessas duas equações, ou dessa equação aqui, né, que é a mesma, na verdade, com alguns exemplos específicos, inserindo perda de carga localizada, perda de carga distribuída, ganho de carga por bomba e fazendo alguns exercícios. Tá? Então, vamos lá. Perda distribuída. Né? Perda distribuída, o principal termo que a gente vai perder é por atrito. Né? Então, se eu tiver numa tubulação, ou placas, essas coisas, eu vou ter perda de carga principalmente por atrito do fluido com as paredes. Certo? E aqui ele está fazendo algumas premissas. Né? Para um escoamento em tubo de área constante,
a gente fez a simplificação na aula passada, com área constante, a velocidade de V1 igual a V2. Então, esse termo aqui vai cancelar com esse. Por conservação de massa, se a área é constante, a velocidade é a mesma. Se é incompressível também, né? Então, eu vou ter uma relação entre pressão e ΔZ, certo? Esse pressão e ΔZ, ele seria igual se eu tivesse estática, né? Lembra que essa aqui é a equação de estática que a gente teria visto. Ou vale se a gente tiver uma velocidade igual também para Bernoulli sem perda de carga, mas para a gente agora tem esse tema aqui de perda de carga, certo? Então, eu vou somar a perda de carga ao diferencial de pressão à energia potencial. Né? Logicamente, se o escoamento for na direção, né, numa direção ou em outra, essa perda de carga vai ser, a perda de carga é sempre na direção contrária ao movimento, certo? O P1, P2, Z1, Z2, aí a gente vai ter que fazer para cada exercício, tá? Só para simplificar um pouquinho mais, se o tubo for horizontal, só para simplificar, essa perda de carga vai ser igual ao ΔP, certo? O diferencial de pressão aqui que a gente está vendo. Para escoamento laminar, então, como a gente tinha visto, eu tinha chegado nessa expressão aqui através das equações, aí ele fez umas manipulações, como a gente viu na aula passada, que eu queria chegar nisso aqui, certo? A perda de carga, então, para um escoamento laminar, vai ser dado em 64 sobre Reynolds, vezes L, então já é um número adimensional aqui, né? L sobre D é outro número adimensional aqui, e esse daqui é uma velocidade ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, que a gente vai ver que se repete sempre. Sempre a perda de carga vai ser sempre proporcional à energia cinética, ou seja, quanto maior a energia cinética, mais perda de carga eu vou ter, tanto nos distribuídos quanto nos localizados, tá? E para turbulento, a gente faria aquilo que a gente viu na aula passada, mas que a gente viu lá no capítulo 7, eu chegaria numa expressão aqui, né, um número adimensional como função dos outros números adimensionais, que aqui no caso é L sobre D, E sobre D e número de Reynolds, e a gente chegaria aqui no diagrama de Moody, que foi o que a gente terminou na aula passada. Então, até aqui era mais uma revisão, mas o importante aqui é que a perda de carga, então, vai ser dada por essa expressão, que é a expressão mais utilizada aí para estudos de perda de carga em tubulação, onde o F é o fator de atrito, o L sobre D é um número adimensional que dá a relação do comprimento e o diâmetro da tubulação. Muitas vezes vocês vão ver que esse L aparece aqui, né, que é a perda de carga por unidade de comprimento, né, em vez de colocar aqui também. E L é sempre proporcional à velocidade ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética aí do escoamento, tá? E esse fator de atrito, ele é encontrado principalmente nesse diagrama de Moody, como a gente viu na aula passada, ou várias equações aqui, algumas delas a gente vai ver no curso, mas existem muitas na literatura, tá? E a gente encerrou a aula passada, então, nisso daqui, né, explicando o diagrama de Moody, explicando como que a gente calcula, mas basicamente com o diagrama de Moody eu consigo relacionar o número de Reynolds com o fator de atrito, certo? Se for laminar, é mais fácil até calcular, que é 64 sobre Reynolds, eu consegui deduzir essa expressão analiticamente aqui, certo? Se for turbulento, eu vou ter essa outra faixa aqui, eu tenho uma transição aqui, que é essa zona de transição aqui, né, marcada, chureada aqui, depois eu tenho uma região entre tubo liso até esse ponto aqui, onde a rugosidade tem algum efeito, o número de Reynolds também tem efeito, e a partir dessa linha pontilhada, o escoamento é tão turbulento que os efeitos rugosos, viscosos nem são tão mais importantes, o efeito de rugosidade passa a ser mais importante, então a partir dessa linha pontilhada eu tenho praticamente uma linha reta aqui, né? Então, com isso eu consigo obter o número o fator de atrito, que é isso daqui, certo? Como função do número de Reynolds, da rugosidade, certo? E da velocidade. É o que a gente quer obter. Então, a partir daqui, com o fator de atrito, eu consigo calcular a perda de carga. Com a perda de carga, como a gente vai ver nos exercícios, a gente consegue calcular também qualquer coisa que a gente queira aí do exercício. Tá? Então, aqui a gente encerrou na aula passada, e daqui para cá eu vou mais devagar um pouquinho, que é novo, mas se tiverem qualquer dúvida sobre o diagrama, sobre o que a gente viu, me perguntem aí pelo chat ou som. Tá? Então, cálculo de perda de carga em perdas distribuídas. Vocês vão poder usar o diagrama de Moody, se vocês quiserem, né? Ou podem usar equações, né? Se forem usar as equações, tomem só um pouco de cuidado,
que algumas das equações têm faixa de Reynolds limitada. Né? Então, para escoamento laminar, é muito mais fácil eu calcular o Reynolds e calcular, né, 64 sobre Reynolds. Para escoamento turbulento, eu posso usar essas equações aqui. A equação que falam que é mais precisa é essa equação de Kohlenbrook. Ela é um pouquinho complicada, mas ela representa a equação de fator de atrito para tubo liso, certo? E tubo rugoso, né? Ela praticamente pega quase todas as faixas aqui do diagrama de Moody. O problema dela, embora ela seja uma das mais precisas aí que a gente tem, é que ela é uma equação complicada de resolver, porque ela é uma equação que eu só consigo resolver através de um processo iterativo. Vocês vejam que o fator de atrito está aqui, e ele está aqui dentro também. Então, eu tenho que chutar um fator de atrito, calcular esse termo da direita, com isso calcular o fator de atrito desse termo de fora. A partir desse termo de fora, eu vou fazer uma nova iteração, calcular de novo o termo de dentro, de fora, e ele leva um processo iterativo para resolver essa equação de Kohlenbrook. Mas ela representa todo o diagrama de Moody, por isso que ela é muito interessante e bem utilizada também. Então, se tiver um problema, pode perguntar. Só pergunta esse método iterativo, Uhum. O chute inicial precisa ser próximo do valor final ou ele vai convergir independente do chute inicial? Olha, o ideal é que ele seja próximo. Então, você vai perceber que ele não é próximo se você chutar e ele começar a divergir ou fazer uma coisa, mas o ideal é que ele seja próximo. Então, por isso que, para chutar, a gente vai ver alguns processos iterativos hoje, talvez hoje não dê tempo, mas na quarta-feira, que quando eu chuto uma coisa muito longe da resposta, ele pode não convergir. Né? Tá, Mas aí, se não convergir, eu já desconfio que tem algo errado. Né? Não, entendi. A equação em si, ela só converge dentro de um raio específico. Exatamente, porque se eu chutar uma coisa muito distante, por exemplo, se eu imaginar que o fator de atrito é 0,09, na verdade ele é um fator bem menor aqui, 10 vezes menor, pode ser que eu não consiga a convergência. Entendi. Mas aí, se eu não conseguir convergência, você já desconfia que tem algo errado e você vai... Mas tem algumas dicas para chutar, conforme a gente vai fazendo. A gente não vai entrar muito em processos iterativos, porque eles são demorados, né? Mas, assim, a dica é essa. Você pode tentar chutar um fator de atrito, calcular o fator de atrito. Se divergir, é porque tem algo errado. Né? Tá. Aí você chuta um outro até você conseguir convergir. Né? Tá bom. E só uma pergunta. Se você tiver um número de Reynolds maior que 10 elevado à quinta, que nem você falou na situação de Blazers, isso só vai... No caso, a gente só vai conseguir resolver por Kohlenbrook, né? Não, tem outras equações. Na literatura tem infinitas equações para todas as faixas de Reynolds, todas as situações, de rugosidade, né? Essas aqui são as mais famosas, né? Esse 10 a quinta, a gente vê que é aqui, né? Reynolds 10 a quinta é nessa faixa aqui. Então, ele pega uma faixa em que o efeito de número de Reynolds já é bem importante, né? A partir dessa faixa, se você olhar aqui para frente, o Reynolds é pouco importante, né? Ele até tem aqui, mas você vê que mesmo aqui ele é quase constante, né? O fator de atrito. Então, para essa faixa da direita aqui que eu desenhei, deixa eu colocar uma outra cor. Para essa faixa azul aqui que eu desenhei, o mais importante é a rugosidade relativa. Então, em geral, a gente, para Reynolds maior que 10 a quinta aí, a rugosidade é bem mais relevante do que o coisa. Então, como eu tenho a rugosidade relativa, por exemplo, eu já posso chutar algo bem próximo daquilo que é a realidade. Por isso que o chute tem algumas dicas para chutar, né? Então, por exemplo, se eu já sei E sobre D, eu sei que o número de Reynolds vai ser alto, eu já vou chutar uma rugosidade que é muito próxima dessa faixa aqui. Então, eu já estou muito próximo da solução. Tá, entendi. E aí, para Reynolds menor que 10 a quinta, onde o efeito de rugosidade é um pouco menor, aí eu estou nessa faixa aqui. E aí vale o Clausius, que é uma equação bem mais simples para resolver do que o Kohlenbrook, e ela não é iterativa, certo? É bem mais rápida. E o que é o LD aí? O que é o que? A parte de cima do 3,7. Aqui? E sobre D é a rugosidade sobre diâmetro, que é esse número aqui. E sobre D. Não, é E sobre D. É E dividido por D. Então, basicamente é isso. Só que nem sempre é fácil fazer isso que eu falei, porque às vezes o que eu estou querendo determinar é a própria velocidade. Se eu não sei a velocidade ainda,
aí eu não sei o número de rendas. Se eu não sei o número de rendas, eu não sei que valor chutar. Então tem essas dificuldades que a gente vai ver nos exercícios aí, mas também é fácil resolver, tá? Então, só cuidado aí, se vocês forem usar qualquer outra expressão, algumas delas são válidas apenas para algumas faixas de rendas. Então, toda expressão que é válida para uma faixa específica, ela sempre tem essa premissa aqui do lado, então cuidado nessas situações, tá? Vamos lá. Aí, outra coisa importante é a tabela de E sobre D aí que a gente tem, que como E sobre D é um fator bem importante, né, se a gente tem, para cada material eu vou ter uma rugosidade, né? E aí, para cada rugosidade, eu vou ter uma rugosidade sobre diâmetro, que vai ser importante para a gente calcular aí o fator de atrito, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente calcularia, né, por exemplo, a rugosidade em milímetros, a faixa, ou vou medir, né, em algum específico, aqui são alguns materiais, e com esse E sobre D eu posso vir aqui no diagrama de Moody, já estimar um fator de atrito próximo daquele que eu vou ter, por exemplo. Então, vamos supor que esse é o valor aqui da rugosidade. Vamos pegar um material aqui, 0,15, por exemplo, ferro galvanizado. Então, eu viria aqui, eu vou lá no 0,15, que é um número ruim aqui, deixa eu pegar um para frente que ele está na faixa, vamos pegar aço comercial, 0046, 0046 está aqui, por exemplo, certo? Então ele está aqui nessa faixa de fator de atrito bem próximo de 0,7, por exemplo. Então para o Kohlenbrook eu poderia chutar esse fator de 0,07, eu posso errar um pouquinho aqui para turbulento, mas eu não vou errar muito, ele já está no valor próximo, né? Então, se ele tiver um número de Reynolds menor, aí ele vai ser um pouquinho menor, daí eu posso usar tanto o Blausio quanto o Kohlenbrook para calcular o fator de atrito, assim por diante, né? Eu posso ir, a rugosidade relativa é uma coisa mais fácil de medir do que as outras, que em geral são variáveis aí do meu problema, como a vazão ou outras que a gente quer, tá? Mas daqui a pouquinho, se não ficou claro ainda, vai ficar claro, a gente vai fazer isso nos exercícios ali, tá? Vamos só passar pelas outras perdas de carga agora, para a gente já incluir o problema, incluindo tudo, tá? A outra perda de carga que a gente tem é a localizada, né? E para a localizada, a gente vai usar essa expressão aqui, certo? É a expressão mais comum para a gente usar. Como na perda localizada é quase impossível a gente ter uma expressão analítica para calcular, mas através das medidas experimentais, eu sei que essa perda localizada, toda vez que eu tiver uma mudança brusca de escoamento, que a gente chama de singularidade, essa perda de carga vai ser proporcional à energia cinética, eu vou simplesmente tentar achar essa proporcionalidade colocando esse K aqui. Então, a minha perda de carga, ele vai ser proporcional à minha velocidade ao quadrado sobre 2. E eu vou no laboratório e para cada tipo de válvula, para cada tipo de restrição de diâmetro, de tubulação, entrada de duto, saída de duto, eu vou tentar obter em laboratório o valor desse K, certo? No livro tem também essa outra expressão aqui, que eu não gosto muito, tá? Mas tem até alguns exercícios, é bom vocês saberem que existe, tá? Mas eu prefiro usar essa aqui, que é muito mais fácil eu tabelar o K, do que isso daqui. O que aqui ele faz? Ele tenta transformar a perda de carga numa função parecida com a de perda de carga distribuída, e aí ele calcula um fator de atrito equivalente e um diâmetro e um comprimento de tubo equivalente. Ou seja, vamos supor que eu tenho um diâmetro, um comprimento aí de 100 metros para uma tubulação, e vamos supor que eu coloco aqui uma válvula, certo? O que ele quer dizer com essa expressão? Vamos supor que eu cheguei que o diâmetro, o comprimento equivalente aqui dessa válvula é de 200 metros, por exemplo. É como se eu tivesse uma tubulação de 300 metros, ou seja, 200 mais 100, ao invés de ter 100 metros, ou seja, eu estou tendo uma perda de carga que, além dos 100 metros, eu vou somar ainda mais 200 metros equivalentes. Tá? É uma maneira de fazer, mas eu não gosto muito porque ele complica uma coisa que é simples. Tá? Eu acho muito mais fácil calcular o K, e aí eu tenho o K e pronto, eu vou usar o K. Então, nos exercícios que eu vou fazer, sempre eu vou usar o K. Tá? Em alguns do livro, vocês vão ver isso daqui. Se vocês não entenderem, vocês me perguntem aí, mas ele só está transformando esse K num comprimento equivalente aqui, fala sendo esse fator de atrito, L sobre E sobre D. Mas vocês vejam que eu tenho que achar o fator de atrito, eu tenho que achar o comprimento equivalente, então ele complica um problema que é relativamente simples, que é só tabelar o K. Tá?
Eu só estou citando ele aqui porque ele tem exemplos no livro, aí, vários livros de mecânica dos fluidos, eles resolvem dessa forma. Acho que talvez fosse a forma mais tradicional de fazer, mais antiga, né? Mas com o K eu acho muito mais simples, tá? Então vamos ver alguns exemplos de K aí, e depois tentar explicar fisicamente por que esse K é menor, maior, tal. Depois a gente vai fazer alguns exercícios considerando tanto a distribuída quanto a localizada, tá? Então lembra que essa perda localizada vai acontecer sempre que eu tiver uma singularidade. Então eu vou tabelar aqui, ou fazer gráficos de várias singularidades para vocês. Então vamos pegar o exemplo de uma contração, por exemplo. Uma contração é quando eu estou vindo num diâmetro com determinada área, que é a área A1, e de repente eu vou mudar de área bruscamente para uma área 2. Então isso aqui eu tenho uma contração. Isso aqui a gente chama então de singularidade, certo? Essa singularidade vai causar uma perturbação no escoamento, e essa perturbação no escoamento vai causar uma turbulência que vai causar uma perda de carga. Então o que eu tenho que calcular? O K dessa singularidade. Eu posso ir no laboratório e calcular esse K. E aqui ele está tabelado, chamando dessa razão de área aqui, né? Área 2 sobre área 1, ele tabela aqui no livro quanto que esse K vai ser para vários valores de AR. Então, logicamente, para AR igual a 1, é a área 2 igual a área 1. Então, esse K vai ser zero, ou seja, eu não tenho singularidade nenhuma, né? Conforme eu vou diminuindo a área 2, ou aumentando a área 1, né, essa relação vai mudando, então eu vou tendo aqui tanto para a expansão, que é o lado direito, quanto contração para o lado esquerdo, eu vou ter um K que vai indo de 0 até 1. Né? Então, esse K vai variando aqui, ou de 0 até meio, se for uma contração. Então, se eu tiver uma contração, eu tenho uma perda de carga localizada que vai de 0 até meio, mais ou menos. E se for uma expansão, eu tenho uma perda de carga localizada que vai de 0 até 1, dependendo dessa razão entre A1 e A2. Tá? Então, aqui é um exemplo onde eu vou tabelar. Então, se eu tivesse, por exemplo, num problema, como a gente vai ver daqui a pouquinho, uma contração no meio do caminho, eu vou usar a equação de Bernoulli aqui, que a gente estava vendo, né, que é essa daqui. Eu vou ter que somar aqui. Então, isso daqui, na verdade, vai ser um somatório de vários Hs aqui, né? Eu tenho várias perdas de carga, distribuída, localizada. Então, se eu tiver um duto, tem a entrada do duto, a saída do duto, a contração, a distribuída, tudo isso são perdas de carga entre os pontos 1 e 2 que eu vou ter que considerar aqui no problema, tá? A gente viu a distribuída, que a gente vai usar o diagrama de Moody, ou alguma equação equivalente, e a localizada, onde a gente vai usar essa expressão aqui e vai tabelar o K. Tá? Aqui, por exemplo, tem vários exemplos de entradas. Por exemplo, aqui eu tenho um reentrante, que é esse tubo aqui com um tubinho. Esse K é 0,078. Aqui é uma entrada com borda viva, ou seja, quadrada, né, 0,5. E aqui eu tenho uma entrada com borda arredondada, que aí o K, logicamente, vai diminuindo, né? Se eu tiver uma borda arredondada com uma R sobre D aqui bem pequeno, ele vai se aproximando de 0, porque quanto mais suave essa entrada, menos turbulência eu vou ter, certo? Aqui é uma entrada bem turbulenta, aqui intermediária, e aqui, conforme esse R sobre D vai diminuindo, ela vai ficando cada vez mais turbulenta. Então, se eu conseguir uma razão... Oi? Só uma dúvida que eu fiquei entre a entrada reentrante e a borda viva. Qual que é a diferença entre uma e outra? Aqui eu tenho um tubinho na frente, você está vendo um tubinho. Entendi. Né? Entendi. E a gente usa isso daqui justamente para controlar, porque às vezes eu quero mais perda de carga, às vezes eu quero menos perda de carga, dependendo do que eu quero fazer, né? Antes de entrar. Isso. Aí eu vou usar a entrada que tenha... Se eu quero mais perda de carga, eu vou usar um reentrante. Se eu quero menos, eu vou usar uma entrada arredondada, e assim por diante, né? O Rodrigo acho que fez uma pergunta, desculpa, Rodrigo, eu só vi agora, isso vale para turbulento quanto laminar? O que você está perguntando? É a perda de carga localizada? Isso, era quanto a ela mesmo. Isso, ela vale tanto para laminar quanto para turbulento. Tá? Ela vai valer... Aqui não vale muito se é laminar turbulento. Uma singularidade é sempre turbulenta. Mesmo que eu tenha um tubo com escoamento laminar, se ele encontrar uma dessas singularidades aqui, ele vai ter uma turbulência. Então, lembra que aqui, por exemplo, eu poderia ter um duto, né, que está vindo aqui, ele está aqui com perfil laminar, com reno descontrolado. Ao sofrer essa contração, ele vai gerar uma turbulência, e essa turbulência vai gerar uma perda de carga. Depois de um certo tempo, ele pode até voltar a ser laminar por causa do Reynolds, tal, mas essa
contração vai causar uma perda de carga localizada, independente de antes e depois eu ter um escoamento laminar ou turbulento. Tá? Então, toda vez que eu tiver uma contração, uma restrição, a gente vai usar essa expressão aqui. Mas, logicamente, como a perda de carga é proporcional à velocidade ao quadrado sobre 2, quanto maior a velocidade, maior a perda de carga. Tá, Tá, joia. Obrigado, professor. Claro, tá legal. Então, ela vale em todas as situações, tá? Aqui tem outros exemplos, aqui a mesma coisa, só que aqui, ao invés de contração de um tubo de placa, aqui eu tenho uma contração de diâmetros, né? Que é basicamente a mesma coisa. E aqui, ao invés de ter uma contração direta, como a gente tinha aqui, né? 90 graus, a gente tem um ângulo de inclinação. Aí, logicamente, esse valor vai mudando conforme o ângulo. E se vocês olharem todas as tabelinhas, quanto mais suave é essa contração, essa entrada, essas coisas, menor vai ser a perda de carga, né? Quanto mais brusca é a mudança, maior vai ser a perda de carga. E se vocês começarem a observar bem aqui também, vocês podem ver que a faixa de perda de carga é sempre próxima disso. Ela vai ser sempre algo entre 0 e 1, tá? Então pode ver 0,78, 0,5, aqui vai 0,28 até 0,1. Então é uma coisa que varia mais ou menos entre 0 e 1, com raras exceções aí, e sempre localizado. E aí tem vários exemplos no livro, várias formas, tem vários ensaios no laboratório que tentam chegar a vários tipos de K aqui para vários valores, então acho que não vale a pena a gente perder muito tempo. Aí tem, por exemplo, quando eu tenho uma curva, né, eu tenho também uma curva, e essa curva, logicamente, vai depender do diâmetro também. Então, se eu tiver uma razão de R sobre D aqui, eu vou ter uma perda localizada aqui que vai dar. Aqui, por exemplo, ele está dando um exemplo de comprimento equivalente, o que eu já não gosto muito. Eu gostaria de plotar isso daqui versus o K, seria muito mais fácil, tá? Mas, por exemplo, se eu tiver um duto aí de X metros, e daí, de repente, eu tiver uma curva, essa curva corresponde a 40 vezes o diâmetro equivalente aqui, ou 30 vezes, ou 20 vezes, assim por diante, né? Ele vai causar uma perda localizada bem grande aqui, comparada com a distribuída, né? E aqui, quando essa curva é num ângulo específico, né? E aí a mesma coisa, logicamente, aqui ele é um pouco mais suave, então ele vai até 40, aqui como vocês estão vendo, aqui ele é um pouco mais brusco, ele está indo até 60, comprimentos equivalentes, né? O K e assim por diante. Então, tem vários exemplos, no livro tem mais, aí eu peguei alguns. Aqui tem alguns exemplos de válvulas, e aí, de novo, ele plota aqui como comprimento equivalente, tá? Porque no passado era muito feito em função de comprimento equivalente, mas vocês encontram tabelas também com Ks aqui de quase todas essas geometrias, tá? Válvula de gaveta, válvula globo, vários tipos de válvula, cotovelo, 90 graus, 45, T, assim por diante. Então, cada uma delas tem um comprimento equivalente. E aí, logicamente, quanto maior a singularidade, ou seja, quanto mais brusca essa mudança, maior esse comprimento equivalente ou esse K. Né? E às vezes eu quero uma válvula que vai ser maior, e às vezes eu tenho uma válvula regulável também, né, logicamente. Essa válvula pode ser mais fechada, como uma torneira, por exemplo. A torneira não deixa de ser uma restrição. E, logicamente, se o meu K for infinito, é porque eu estou com a válvula fechada, né, e aí eu não tenho escoamento. Se eu abrir a torneira, por exemplo, a válvula, e aí eu vou ter um K, no início, com uma torneira parcialmente fechada, ou válvula parcialmente fechada, eu vou ter um K maior. Se eu for abrindo mais a válvula, esse K vai diminuindo, o comprimento equivalente vai diminuindo, assim por diante. Tá? Então, são exemplos aqui, mas se não ficou claro ainda, a gente vai ver os exemplos aí nos exercícios. Tá? Daqui a pouco. Então, a gente viu, só resumindo, distribuída. Então, na distribuída, a gente vai usar ou laminar, que é 64 sobre Reynolds, onde a gente calcula o fator de atrito, ou no diagrama de Moody. E o diagrama de Moody pode usar uma das equações que a gente viu ali atrás, ou alguma que é dada no exercício para vocês. Né? Daí, em seguida, a distribuída, a gente viu localizada, que é essa daqui, que eu vou botar o K, ou o comprimento equivalente. Em geral, a gente vai usar o K. E aí eu tenho outros tipos de carga que eu vou ter, que eu posso aumentar a carga do sistema. Como a gente viu aqui, lembra que a gente tinha visto na equação de energia, né, que o W ponto era a minha potência, e aqui, como eu posso perder carga por atrito, ou perder carga numa válvula, eu posso ganhar carga também se eu colocar uma bomba no meio do caminho. Então, se eu tiver um escoamento e colocar uma bomba aqui, essa bomba
através das hélices, que vocês vão estudar no capítulo 10 mais detalhadamente como que ela funciona, mas eu posso adicionar carga. Então, a bomba, normalmente, ele vai ser uma adição de carga ao meu sistema, e a gente vai usar de novo a equação de Bernoulli, certo? Onde a potência da bomba é dada pelo M ponto, vezes a diferença de energia mecânica de descarga e sucção, certo? E a gente simplifica, então, dividindo pelo M ponto aqui, para trabalhar em cargas também, o ΔH da bomba, ela vai ser, então, a energia mecânica de descarga menos a energia mecânica de sucção. Então, a gente vai ver que nos escoamentos daqui a pouquinho, a gente vai colocar pontos, né? Então, a entrada e saída da bomba, normalmente é descarga e sucção, né? E a gente relaciona essa perda de carga da bomba com a variação, quanto ela vai aumentar de pressão no meu escoamento, dividido por ρ, certo? Por quê? Em geral, a gente vai simplificar aqui. A entrada e saída da bomba, ela vai ser desprezível, porque a altura, em geral, é muito pequena, né? Entre a entrada e saída da bomba, o ΔZ é muito pequeno comparado com o resto. E como a vazão de entrada e vazão de saída da bomba sempre é muito parecido, porque por conservação de massa, esse termo também vai para zero. Então, a bomba está acrescentando aí, basicamente, um diferencial de pressão ao meu escoamento, certo? Então, para que eu vou usar a bomba? Por exemplo, se eu tiver lá o petróleo no subsolo e eu quero levar o petróleo lá para a superfície, eu posso colocar uma bomba no meio do caminho para aumentar o diferencial de pressão e conseguir elevar. Ou eu posso colocar uma bomba, como a gente vai ver daqui a pouco, para aumentar a velocidade de escoamento, assim por diante. Então, a gente vai ver vários exemplos aí onde eu estou inserindo uma bomba no meio do caminho para adicionar carga, tá? E aqui, para a bomba também, o ΔP da bomba é o Q vezes o ΔP, certo? E, além disso, eu tenho que acrescentar aí o rendimento da bomba, que a gente vai ver em detalhes no capítulo 10, tá? O rendimento da bomba é porque a gente sabe que toda a potência da bomba, parte da energia da bomba, ela vai se perder dentro da própria bomba, nos atritos ali dentro, na eficiência, no período de calor. Então, essa bomba vai ter uma eficiência. A gente vai falar um pouco sobre isso também aqui, mas vai falar mais especificamente sobre isso no capítulo 10, né, sobre a eficiência de bomba. Então, lembrem só, aqui no capítulo 8, a gente só vai dar a eficiência para vocês, mas lembra que quando eu estou usando ela na equação de Bernoulli, eu já estou sempre falando da carga ou da potência, essas coisas úteis, tá? Então, no final de tudo, eu vou ficar com essa expressão aqui. Eu gosto de colocar um somatório aqui, no livro não tem, certo? Porque aqui ele já está somando, mas eu gosto de colocar um somatório porque eu posso ter várias perdas de carga aqui, eu posso ter várias bombas no caminho, certo? Então, a equação de Bernoulli, entre pontos 1 e 2, um escoamento, né, ele vai me dar a carga do ponto 1 e a carga do ponto 2, e aqui, nesse lado direito da equação, eu vou acrescentar tudo que tem no meio do caminho entre o ponto 1 e o ponto 2. Eu posso ter perda de carga distribuída, perda de carga localizada, posso ter bomba, só que lembra que a bomba está adicionando carga, então ele vem aqui com sinal negativo, ou seja, de 1 para 2, ele vai adicionar carga, e aqui eu tenho um sinal positivo, porque de 1 para 2 eu estou perdendo energia, certo? Então eu vou usar bastante essa expressão agora nos exercícios, a gente vai partir sempre dela, lembrando que aqui eu tenho o alfa, para saber se é laminar ou turbulento. Aqui eu tenho as perdas de carga localizadas e distribuídas, e aqui eu tenho os ganhos de carga da bomba, tá? Então a gente vai usar essa expressão. Se tiverem dúvidas, vocês me perguntem nos exercícios. E aí a gente vai resolver agora vários exercícios, né? Tanto hoje quanto quarta-feira. Eu vou começar resolvendo hoje, na quarta eu resolvo mais alguns, depois eu passo um para nota. Eu ia passar hoje, mas foi um pouco mais devagar aqui, não vai dar tempo, tá? Aí a gente tem vários tipos de exercício, aqui eu estou resumindo um pouquinho, no livro ele detalha o que é cada um deles, mas por que a gente detalha os problemas do exercício? Eu tenho várias coisas que eu posso calcular a partir desse exercício. Por exemplo, eu posso querer calcular o diferencial de pressão para uma dada geometria, que é L sobre D, e uma dada vazão. Então eu quero, por exemplo, eu tenho geometria do meu problema, eu quero chegar a uma determinada vazão, eu tenho uma determinada vazão, e eu quero saber quanto eu vou perder de pressão naquele problema. Esse daqui é o problema mais fácil de resolver, porque com vazão dada, eu consigo calcular a velocidade, com a velocidade e as propriedades do fluido, eu consigo calcular o número de Reynolds, com o número de Reynolds eu consigo calcular o fator de atrito e calcular o K, e aí eu consigo calcular facilmente o ΔP, certo?
Outro problema também típico é eu calcular geometrias, ou seja, eu estou dimensionando um sistema, né, para dada um ΔP, Q e D. Então, aqui vai valer a mesma coisa, só que tem um certo cuidado aqui, que dependendo do L aqui, o problema pode ser iterativo ou não. Em geral, se o número de rendas for um número de rendas que depende de D e velocidade, como eu tenho vazão, eu também tenho velocidade, tenho rendas, com rendas eu calculo o fator de atrito, ou K, e aí eu calculo o ΔP, e com o ΔP eu consigo calcular o L. Certo? Um terceiro tipo de problema que a gente vai ver é um problema um pouco mais complicado, onde eu quero determinar a vazão. Ou seja, eu estou impondo um certo diferencial de pressão a um problema e eu quero calcular a vazão. Aí esse já é um problema um pouco mais complicado, porque se eu quero determinar a vazão, cadê meu mouse? Se eu quero determinar a vazão, eu não tenho ainda a velocidade. Se eu não tenho a velocidade, eu não tenho o número de rendas. Se eu não tenho o número de rendas, eu não consigo calcular o fator de atrito. E como eu não tenho velocidade, eu também não consigo calcular as perdas de carga, que são proporcionais à velocidade ao quadrado sobre 2. Então, esse problema aqui é um problema um pouquinho mais complicado de resolver, como a gente vai ver, porque ele vai, em geral, cair num problema iterativo. Certo? O problema iterativo é, eu vou ter que chutar alguma coisa, a partir desse chute eu vou calcular a vazão, uma vazão, daí sim eu calculo rendas, o fator de atrito e o K, e a partir dali eu calculo aquilo, e se não convergir eu vou fazer de novo. Né? Então eu vou, em geral, cair nesse terceiro tipo de problema, que é um problema iterativo. E aí tem um quarto tipo de problema, onde eu quero determinar, por exemplo, o D, né, de diâmetro, aí vale a mesma coisa, porque com D, como no Reynolds normalmente depende do Reynolds D aqui, eu também não tenho o número de Reynolds. Se eu não tiver o número de Reynolds, eu também não tenho como saber se é laminar ou turbulento, calcular o F, também vai cair no problema iterativo, certo? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui, mas não é tão difícil assim. A única coisa é que ao invés de resolver numa interação só, a gente tem que resolver mais de uma, tá? E aí tem um problema que a gente não vai focar muito, que é o de múltiplos trajetos. Acho que eu até cortei o desenho aqui, mas é quando eu tenho bifurcações, né? Eu tenho a tubulação vindo para cá, depois juntando de novo, assim por diante. Aí eu vou ter que dividir as vazões aqui em dois, tal, então tem alguns problemas aqui. Então a gente vai começar pouco a pouco, vamos resolver os mais simples primeiro, depois a gente vai resolvendo os mais complexos. Tá? Outra coisa interessante aqui é que, em geral, tudo que vocês encontram de tabelas aí são para tubulações com diâmetros redondos, né? E às vezes a gente tem uma tubulação quadrada ou retangular, assim por diante, né? Então, quando a gente tem esse caso, eu vou usar, em geral, essa expressão aqui, para fazer a equivalência de um diâmetro equivalente, né, que é 4 vezes a área dividido pelo perímetro. Tá? Então, se eu pegar uma tubulação quadrada, por exemplo, eu vou calcular de comprimento L aqui de lado, eu vou multiplicar L ao quadrado aqui é a área, né? O perímetro é 4L, então eu vou multiplicar isso para achar um diâmetro equivalente, aí eu uso esse diâmetro equivalente para calcular, por exemplo, o número de Reynolds e assim por diante. Tá? Se o tubo for retangular, por exemplo, vai dar essa expressão aqui. Tá? Se for quadrado, o B e o H são iguais aqui, vai dar aquilo que eu tinha falado. Então a gente usa, toda vez que você tiver um tubo não circular, você pode usar essa expressão aqui para usar o número de Reynolds, para calcular, usar nas tabelas, assim por diante. Tá? Bom, teoria é isso, vamos fazer exercício agora. Se alguma coisa não ficou clara muito na teoria, eu vou tentar deixar mais claro nos exercícios, tá? Alguma dúvida conceitual, ou posso seguir nos exercícios aqui? Tranquilo? Então vamos lá, vamos ver um exercício bem simples. Vamos pegar um primeiro exercício aí com um reservatório, com uma queda de pressão desconhecida. O que eu quero determinar, então, é justamente a queda de pressão. Eu tenho um tubo liso horizontal de 100 metros, está conectado a um reservatório grande, e aqui no final desse tubo eu tenho uma bomba, certo? Que é ligada no final do tubo para bombear a água do reservatório com uma vazão volumétrica de 0,01 metros cúbicos por segundo. E ele quer saber que pressão manométrica a bomba deve produzir para gerar essa vazão, certo? Eu até não gosto muito da pressão manométrica aqui. Como ele está descarregando para a pressão atmosférica aqui fora, certo? Então ele está descarregando a pressão atmosférica. A pressão manométrica que ele está pedindo aqui é justamente a pressão entre a entrada, entre
a sucção e a descarga, né? Que é o ΔP da bomba, né? Eu prefiro chamar isso de ΔP da bomba, fica mais fácil para vocês entenderem. Mas aqui no caso ele está chamando de pressão manométrica porque a descarga é para a atmosfera, tá? Então a pressão de entrada vai ser o próprio ΔP da bomba manométrica. Tá? Se ficar dúvida, vocês me perguntam. Mas o que ele está querendo saber, na verdade, é qual é a potência da bomba que eu tenho que ter, ou o ΔP que a bomba deve introduzir ao meu sistema, para conseguir chegar nessa vazão aqui. Tá? A primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se eu não tivesse a bomba aí, o escoamento ia acontecer ou não? Acho que não, porque a gente está com água ali, a pressão atmosférica, e o volume de controle está mais alto que o nível da pressão, né? Então, a princípio, ia vazar para fora. Não, então, mas vazar eu estou vazando, né? É isso que eu quero fazer mesmo, eu estou esvaziando esse reservatório. Mas Tá. ao esvaziar esse reservatório, se eu não tivesse a bomba, o que aconteceria? O que eu aplicaria aqui? Eu acho que aos poucos ia perdendo pressão ali em cima, porque não tem como o ar entrar, então ia chegar a um ponto que você ia gerar meio que um vácuo, não sei exatamente. Desculpa, pessoal. Então, não é bem um vácuo, né? Lembra que pré-equação de Bernoulli, lembra que se eu pegar a carga em 2 e a carga em 1, então eu vou imaginar uma linha de corrente, certo? Que vai de 1 até 2. Aqui eu tenho pressão atmosférica, aqui eu tenho pressão atmosférica. Então a energia mecânica de pressão aqui é a mesma, certo? Eu achei que estava fechado o tanque aí em cima. Não, está aberto, né? Tá. O tanque está aberto lá em cima, tá? Ele pode aqui. Desculpa, não ficou claro aqui no desenho do livro, né? Mas aqui ele está aberto. Ou seja, o P2 é a pressão atmosférica aqui. Tá? Então, é mais uma pergunta. A gente já resolveu isso lá no capítulo 4, né? Calculando a energia mecânica aqui. Lembra que a gente calculava que a velocidade aqui era a raiz de 2GH, né? A gente usou isso lá na equação de Bernoulli. Mas essa velocidade aqui, que é a raiz de 2GH, ela só vale se eu não tiver nada no caminho. Porque a pressão, a energia mecânica de 1 e 2 vai se igualar aqui. A pressão é a mesma. Como a pressão é a mesma, a velocidade em 2 ele desprezou aqui, lembra? Porque a velocidade aqui era menor, né, do que aqui. Ou seja, a V2 é muito menor do que V1, então ela desprezou. Então, a água vai se movimentar por diferencial de energia potencial, certo? Como o nível em 2 é maior do que o nível em 1, ele vai sair e vai ter uma velocidade. Se vocês forem calcular a velocidade aqui, raiz de 2GH, aqui vai dar uma certa vazão, que vai dar uma vazão pequena. Para que eu coloco a bomba, então? Para aumentar a vazão, certo? Então, eu quero esvaziar esse tanque mais rápido, então eu vou colocar uma bomba para essa vazão ficar maior, certo? Então, é só isso que eu queria diferenciar. Eu não preciso da bomba aí para esvaziar o tanque, né? O tanque vai esvaziar só por variação de energia potencial já dado Bernoulli, certo? Mas se eu quiser acelerar, né, ou seja, se eu quiser esvaziar com essa vazão, aí eu preciso de uma bomba, certo? Se eu não tivesse a bomba, mas considerasse perda de carga, quais as perdas de carga que eu teria aqui no sistema? Nesse primeiro sistema aqui. Eu acho que lá da entrada, qual que é o nome que você tinha dado? Era Isso, a entrada, né? Exatamente. A entrada do duto, olhem que aqui é uma singularidade, então ela vai gerar uma turbulência aqui na entrada. Então eu teria que calcular uma perda de carga aqui. Eu tenho uma perda de carga distribuída aqui, certo? Porque aqui eu tenho 100 metros de comprimento, então vou ter uma carga zero. E eu tenho uma perda de carga na saída aqui, certo? Então se eu fosse usar Bernoulli para calcular isso aqui, lembra que sem perda de carga nenhuma, eu teria com raiz de 2GH. Por Bernoulli, se vocês quiserem fazer em casa aí só para ver, vocês vão ter uma expressão parecida com essa, mas com uma certa perda de carga, ou seja, a velocidade vai diminuir um pouco. Ou seja, se eu tiver uma condição exatamente essa aqui, sem perda de carga nenhuma, quando a gente viu em Bernoulli, a velocidade vai ser raiz de 2GH. Se eu começar a acrescentar perdas de carga no caminho, a velocidade vai diminuindo. Ele vai continuar esvaziando, mas ela vai continuar diminuindo, certo? A menos que eu coloque uma válvula aqui, vou pegar uma válvula aqui, por exemplo,
com perda de carga infinita, fechado. Aí, se a perda de carga for infinita, a perda de carga é tão grande que aí eu não vou ter mais escoamento. Certo? Mas se eu abrir essa torneira, essa válvula aqui, eu vou acrescentar uma outra perda de carga e assim por diante. Então, eu posso ter vários exercícios aí com vários tipos de perda de carga. O que eu vou ter que fazer é somar todas elas, como a gente vai ver no exercício. Tá? Bom, no exercício ele deu um pouquinho diferente. Ele quer saber qual a pressão que eu tenho que ter aqui na entrada da bomba para que eu consiga manter essa vazão. Tá? Então, a gente vai resolver esse exercício. Professor, só uma dúvida rápida aí, quanto ao reservatório, você está desconsiderando as perdas de carga aqui nas paredes do reservatório em 2, correto? Porque ela é bem pequena. Poderia considerar também, mas ela é bem pequena. Aqui você está falando, né? Só para saber se estava aí. Aqui como é um tanque muito grande, né? Até aqui ele nem fala o tamanho do tanque e tal. Ela é tão pequena perto do resto, esse atrito aqui com a parede. Imagina aqui que eu teria um perfil de velocidade mais ou menos próximo disso aqui, né? Sim, essa perda de carga aqui, ela é tão pequena perto do resto que a gente nem considera normalmente, tá? Olha que aqui são metros, né? Aqui tem 75 milímetros de diâmetro, né? Aqui a perda de carga é menor, porque eu tenho uma tubulação, então vai ser grande. Mas aqui no tanque ela é muito pequena, tá? Então, nesse tipo de situação eu posso desprezar, hein? Né? Ou seja, eu tenho um escoamento aqui, o diâmetro aqui é tão largo, né, que a perda de carga vai ser tão pequena que eu não considero. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai usar a expressão que a gente acabou de ver, né, Bernoulli estendida, de novo, com alfa aqui, com velocidade ao quadrado sobre 2, né, entre 1 e 2. E aí aqui é a perda de carga total do sistema, né, que ele está dando aqui em duas perdas de carga, uma localizada e uma distribuída, certo? Algumas perguntas aqui. Então, uma dica sempre boa para vocês, né? Lembra que Bernoulli, seja estendido ou não, eu tenho que sempre ter entre 2 pontos de... Desculpa, Rodrigo, de novo, eu não estou lendo suas perguntas. Né? Matheus perguntou uma coisa, quando você diz perda de carga, seria perda de carga de matéria? Não, perda de energia, Matheus, que eu estou me referindo, certo? Então, lembra que por Bernoulli, isso daqui é energia mecânica, certo? Então, o Matheus perguntou aqui, quando eu falo perda de carga, é isso aqui, certo? Eu estou perdendo energia mecânica ao longo do caminho, ou seja, a energia mecânica em 1 é igual à energia mecânica em 2, certo? Mas se eu tiver perda de carga aqui no meio do caminho, ou seja, atrito, singularidade, válvula, essas coisas, a energia mecânica entre os 2 pontos, ela vai diminuir, certo? Ela vai perder energia ao longo do caminho por atrito. Não sei se ficou claro aí para o Matheus, mas qualquer coisa você me pergunta de novo. E o Rodrigo está perguntando, inverteria o sentido? Acho que foi alguma pergunta que eu falei, né? Foi, na verdade, essa setinha azul que me confundiu um pouquinho quando o senhor perguntou, e se não tivesse a bomba? Porque para mim essa bomba está jogando a água para dentro do reservatório, por conta dessa setinha azul, mas eu fiquei com essa dúvida. Não, a sentido está para cá, ó. Beleza. Desculpa, peraí. Desculpa, Matheus, você está certo, eu que li o exercício errado. Então, justamente, eu estava até achando estranho, porque eu ponho uma bomba aqui, eu poderia colocar para aumentar a vazão, mas eu li o exercício errado mesmo. Ele está bombeando para dentro do tanque. Eu até estava achando estranho ele chamar de 2 em 1, porque em geral a gente usa de 1 para 2 o escoamento, né? Então, o problema é exatamente igual, só que é tudo invertido, a velocidade é para lá, então e a perda de carga é sempre no sentido contrário, tá? Então, esquece o problema que eu falei aqui, o sentido é para cá, tá? Como o Rodrigo falou, e eu vou inverter o sentido mesmo. A bomba está sendo usada para bombear o fluido aqui para dentro. Então, logicamente, se eu não tiver a bomba, o fluido vai no sentido contrário, né? A bomba vai fazer com que eu mova para lá, tá? Por isso que eu estava estranhando mesmo a solução do exercício. Eu não tinha reparado nessa setinha, eu achei que estava para lá. Vocês vão ver aqui que a gente depois chega num sentido positivo, mas eu já explico para vocês, tá? Desculpa a confusão, mas a bomba está sendo usada para tirar fluido aqui com pressão atmosférica, certo? E jogar o fluido lá para dentro, tá? É tudo igualzinho que eu estava falando, só que em vez do fluido ir de 2 para 1, ele está indo de 1 para 2, tá? E aí, o que ele está fazendo? De novo, ele está pegando
equação de Bernoulli estendida de 1 para 2, e agora faz mais sentido para mim, porque ele está indo do ponto 1 para 2, então eu sempre aconselho fazer isso, que eu estava falando antes da pergunta aí, colocar o ponto 1, colocar o ponto 2, ou 3, ou 4, conforme tem, tá? E aí calcular a diferença aqui entre a energia mecânica em 1 e 2, tá? E entre 1 e 2, eu tenho duas perdas de carga, a distribuída, que é ao longo desses 100 metros aqui, e uma localizada, que é na saída do duto aqui, tá? E aqui, como a gente já falou, não tem perda de carga, eu estou jogando aqui para um potencial em 2, tá? E aí, só o que mudou é que a pressão de sucção é a pressão atmosférica agora, e a pressão de descarga é a pressão que ele está perguntando, tá? Isso ficou claro, ou o ΔP que a gente está calculando. Então, vamos lá, de 1 para 2 eu tenho isso, tenho essas duas, tenho a distribuída, que a gente vai calcular pela expressão distribuída, e tenho a localizada, que é dada pela expressão da saída da bomba, tá? Então, para o problema dado, o que a gente está pedindo para calcular é o ΔP da bomba, ou P da bomba, que ele chama aqui, porque é um ΔP 12, né, e ele chama, eu gosto de fazer assim, ó, quando vocês fazem aqui, por exemplo, eu poderia colocar um ponto 0 aqui, certo? Eu chamaria o ΔP da bomba, fica sempre mais claro o exercício, né? 0, 1, por exemplo. Eu já sei que o fluido está indo de 0 para 1, e o ΔP da bomba que eu estou calculando é o ΔP 0,1. Tá? No caso aqui, ele está usando como ele chama pressão manométrica, e um dos lados é a pressão atmosférica, a própria pressão do outro lado é a pressão que ele está querendo calcular, ou o ΔP, tá? Então, se for então, o que a gente vai fazer? Vai substituir aqui na equação. Primeiro, o K aqui é um K de saída, período de carga de saída. A gente vai ver lá atrás que a período de carga de saída, eu acho que a gente tabelou isso em algum lugar aqui, que é, essa aqui é a entrada, né? A gente não tem aqui a saída. No livro tem, mas eu não coloquei no slide para vocês, mas ele está considerando o K da período de carga de saída igual a 1, tá? E o alfa, ele está considerando igual a 1, porque é um escoamento turbulento. Logicamente, no final do exercício, se eu chegar no número de Reynolds menor que 2.300, aí eu vou ter que rever esse alfa aqui, tá? Mas ele simplificou aqui o alfa para 1, e o período de carga de saída igual a 1. O Z1 é conhecido, o Z2 é conhecido, então ele vai substituir aqui nas expressões, né? Vai ficar aqui com, então, o P1 menos o ΔP aqui, né, que é o ΔP da bomba, V ao quadrado sobre 2, menos GD, que aqui vem na direção, perda de carga distribuída, perda de carga localizada com K igual a 1. E ele vai resolver aqui e calcular o P da bomba, que é o ΔP, que ele está calculando, que vai dar o ρ GD mais FL sobre D, V ao quadrado sobre 2. Até quando estava preparando o outro exercício aqui, eu achei estranho o sinal aqui, como eu estava meio incompleto, eu acabei não reparando. Então, lógico, olhem que a bomba tem que ser suficiente para duas coisas aqui. Aumentar a energia potencial de 1 para 2, certo? Ou seja, se o Z2 é maior do que o Z1, a bomba vai ter que ser usada para conseguir bombear esse fluido de um ponto de menor energia potencial para um ponto de maior energia potencial, certo? É por isso que ele é um sinal positivo aqui. Ou seja, eu estou fazendo sinal, eu estou fazendo força com a bomba, né? Ou seja, eu tenho que aumentar a potência da bomba para elevar esse fluido. E quanto maior o Z2, maior a potência da bomba que eu preciso, né? E além disso, ele tem que ser suficiente para vencer as perdas de carga, né? Então, aqui no caso, por exemplo, a perda de carga distribuída está aqui, né? A localizada vai cancelar aqui, mas de qualquer forma eu tenho que vencer, né? Eu tenho que movimentar o fluido, eu tenho que vencer a localizada, e eu tenho que vencer a distribuída, e eu tenho que vencer a altura, certo? Então, no caso aqui, o ΔP da bomba tem que ser suficiente para levar esse ponto de uma menor energia, que em 1, para uma maior energia em 2, tá? É por isso que ele dá essa expressão, mas ele vem aqui da expressão de Bernoulli estendida. Bom, uma vez calculado o ΔP, uma vez eu já tenho a vazão, com a vazão eu consigo calcular a velocidade média, certo? Que é 2,26 metros por segundo. Com a velocidade média, eu tenho a propriedade do fluido, né, que tem no tabela do livro, que é a água. Tem o diâmetro, tem a velocidade média, eu calculo o número de Reynolds. O número de Reynolds deu 1,7 vezes 10 à quinta.
Com isso daqui eu já comprovo que o alfa é 1, né? Então tá ok. Se eu quisesse ser um pouquinho mais preciso, eu poderia calcular aquele n, e com n calcular um alfa, certo? Que aí, em vez de 1, ia dar 1,03, alguma coisa assim. Mas, em geral, a gente não faz isso, né? Porque já tem outros erros aqui, 1 está bem aproximado. Com esse 1,7 vezes 10 à quinta, eu posso ir no diagrama de Moody, ou posso ir, né, na equação de Kohlenbrook, ou numa outra equação, e calcular o F, certo? Então, para tubo liso, E igual a 0, pela equação 8.37, que a gente viu lá atrás, eu vou pegar aqui de volta, distribuída, que é essa daqui, ou poderia vir aqui, né? Para tubo liso, lembra que é essa expressão aqui de baixo, certo? É esse tubo liso. Então, eu viria aqui 1 vezes 10 à quinta. Desculpa, quanto que deu? 1,7 vezes 10 à quinta. Eu viria aqui, né? 10 à quinta aqui é 1,7, vai dar mais ou menos 0,15 aqui. Deixa eu ver se foi isso que ele chegou. Professor, uma aqui. dúvida. 0,16. Oi? Professor? Pode falar. A equação, você pode para aquelas 3 equações para encontrar a perda de carga no tubo? Tem umas nos slides anteriores. As 3 equações, está falando de Kohlenbrook. Essa aqui. Mas você está usando a Blausius ou a Kohlenbrook? Ele está usando 8.37, que eu acho que é a Kohlenbrook, tá? Eu não tenho certeza. O Blausius não ia funcionar aqui. Aí ele é um pouco maior. Eu usei direto o gráfico aqui, né? Lembra que eu peguei aqui, ó, deu mais ou menos 0,15, 0,16 aqui, que é o que ele chegou lá. Teria que pegar uma expressão que é válida para 1,7 vezes 10 à quinta, eu já não lembro direito qual que é 8,37, deixa eu ver aqui no livro, rapidamente. .27, eu acho que ele já... Deixa eu ver qual que ele usou mais especificamente, 8.37. É que a minha versão, eu acho que está um pouquinho diferente da do livro aqui, que não tem. Mas ele deve ter usado a de Kohlenbrook, tá? Ou você pode usar o próprio gráfico. Então, você viu pelo gráfico lá que dava mais ou menos 0,015, 0,016 e tal. Pela equação ele chegou em 0,016, tá? Depois ele substituiu aqui, aí o L sobre D eu tenho, V ao quadrado sobre 2 eu tenho, GD eu tenho, calcula o ΔP da bomba, que é o que ele estava pedindo aqui. Tá? E já é a pressão manométrica, porque do lado direito ali, que é a pressão de sucção, era a própria pressão atmosférica, tá? Então, é a manométrica. Se ele pedisse o ΔP da bomba, seria também esse 153, que é aquele que eu escrevi como ΔP 01. Eu gosto sempre de usar entrada e saída da bomba, ou sucção e descarga, né, que a gente usa aqui também, sucção, descarga, SB, para a gente mostrar que entendeu bem o exercício aí. Esse ΔP é o quanto de pressão que a bomba está adicionando ao meu sistema, que é exatamente esse ΔP aqui, certo? Que é dado basicamente aqui por essa expressão, lembra? Porque a velocidade de energia cinética é muito parecida, a entrada e saída da bomba, a altura é muito parecida, então a potência da bomba vai ser suficiente para elevar a pressão entre a sucção e a descarga, tá? E aí, então ele resolveu, calculou isso daqui, calculou o ΔP da bomba, que esse era o problema desse tipo aqui, né? Ou seja, eu estava querendo calcular um ΔP para uma determinada condição de geometria e uma determinada vazão, tá? Não sei se ficou claro, não ficou confuso. Então, basicamente, a gente usou a equação de Bernoulli estendida, o conceito indo de 1 para 2. Por que eu não usei? Eu poderia ter usado aqui de 0 para 2, certo? Se eu colocasse o ponto 0 aqui, eu poderia ter ido de 0 para 2 e ter inserido o H da bomba aqui também, se vocês quisessem, certo? Que seria aqui o 0, 1, certo? Só que aqui eu seria entre 0 e 0. Dá para resolver também dessa forma. Mas como aí o lado direito da bomba era conhecido, já a pressão atmosférica, a altura conhecida e velocidade conhecida, então eu nem precisei fazer isso. Eu já fiz de 1 para 2 e já calculou a própria pressão de descarga, tá?
Mas aí, num problema em que a bomba estivesse no meio do caminho, ou seja, se eu tivesse outras perdas de carga aqui para trás, né, aí eu poderia considerar, além de tudo, aí considerar a bomba no meio do caminho, eu teria que considerar vários pontos, e aí pressão de sucção e descarga. Né? Aí outra coisa que vocês podem perguntar é, mas eu não vou ter perda de carga aqui na entrada da bomba e na saída da bomba, são sucções? Isso tudo, tanto na entrada da bomba, quanto na captação da água aqui na entrada da bomba, na descarga da bomba, quanto dentro do rotor ali da bomba, tudo isso é considerado aqui, tá? No rendimento da bomba, tá? Então, por exemplo, se eu calculei um ΔP aqui no exercício que a gente acabou de fazer, de 150, esse é a quantidade de pressão que eu preciso para movimentar o fluido, essa seria a potência, eu posso transformar isso em potência útil. Então, multiplicando aqui esse ΔP da bomba que eu acabei de calcular pela vazão, essa é a potência da bomba. Mas é a potência útil, ou seja, a potência que eu vou inserir ao meu sistema para conseguir bombear o fluido naquela vazão, certo? Como eu sei que eu vou perder energia na entrada da bomba, na saída da bomba, nos rotores da bomba, por calor, essas coisas, eu vou ter que trabalhar também com uma tabelinha com o rendimento da bomba, ou seja, vamos supor que a minha potência útil aqui, ele deu um ΔP, a potência da bomba, multiplicada pela vazão, teria dado um valor de 100, por exemplo. Certo? Então, eu preciso de 100 para movimentar aquilo. Se o rendimento da minha bomba é de 90%, por exemplo, vamos pegar 90 aqui para facilitar, eu vou ter que ter uma potência total da bomba de 100, certo? Ou seja, 90 sobre 100. Então, eu tenho que considerar, além de tudo, na hora que eu vou dimensionar uma bomba para esse sistema, eu sei que a potência útil que eu vou transferir ao sistema é 0,135 aqui. Era 135 kPa. Mas a potência total vai ser um pouco maior, porque a própria bomba vai ter um rendimento menor do que 100% aí, tá? Isso a gente vai considerar bastante lá no capítulo 10, quando a gente falar de máquinas de fluxo, tá? Aqui no capítulo 8, a gente sempre considera útil, que é mais fácil. Eu não estou muito preocupado em como que eu vou escolher a bomba. Eu só sei que eu tenho que ter uma potência de bomba que consiga transferir o escoamento a esse 153 kPa, tá? Mas lembra que essa é a útil. Tá? A gente vai rever isso no capítulo 10. Bom, acho que por hoje, acho que era isso. Eu tinha mais alguns exercícios que eu ia fazer, mas são os próprios exercícios do livro, se vocês quiserem dar uma adiantada, porque aí eu vou passar para os exercícios meio rápido agora, e basicamente são essas categorias de exercícios, não vai mudar muito, né? Essa é uma dessas formas aqui de resolver o exercício. A primeira, a gente está calculando ΔP, depois a outra vai calcular um comprimento, a outra vai calcular uma vazão, assim por diante, e o problema vai ser sempre desse mesmo formato, e depois a gente vai tentar resolver um para nota, mais ou menos nas mesmas condições, aí na aula que vem, para a gente encerrar o capítulo 8. Tá? Professor, só um negócio. No Classroom aí, isso não é mais pro Anderson, não sei, mas tá colocando lá um exercício 10. Pode desconsiderar, porque eu falei para ele, como ele ia estar viajando hoje, eu falei, deixa preparado, que se eu conseguir chegar no exercício para nota, ele fica pronto. Mas como eu não consegui, vai ser só na aula que vem, então eu mando um e-mail para ele e aviso que não teve exercício hoje. Tá bom. Beleza, pessoal. Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido aí. De certa forma, o problema é um pouco complicado, mas é bem simples. Na verdade, no sentido de a gente não vai ter muitas variações de equação, essas coisas. A gente está sempre buscando essa relação entre vazão e pressão, comprimento, geometria ou fluido, né? Às vezes eu quero dimensionar o fluido, às vezes eu quero dimensionar o sistema, às vezes eu quero escolher a bomba, às vezes eu quero saber qual a vazão que aquela bomba vai proporcionar. Mas eu vou sempre usar essa equação de Bernoulli estendido, certo? Somar no caminho todas as entradas e todas as perdas de carga que eu tenho, todos os ganhos de carga que eu tenho, pode ser turbina também, como a gente vai ver no capítulo 10, são várias máquinas de fluxo, ventilador, esse tipo de coisa, e a gente vai usar essa equação de Bernoulli estendida para tentar dimensionar os sistemas aí. E a gente vai fazer alguns exercícios com essas variações para a gente encerrar esses escoamentos internos, tá? Então, por hoje é só. Eu vou encerrar a gravação aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ficar um pouquinho mais aí para resolver a dúvida de vocês, tá? Então, se não,